Essa vida de médico legista não é nada fácil. No processo de analisar a causa-mortis de um cadáver, às vezes percebemos que temos certo apego emocional por ele. Nos lembramos que no passado, aquele costumava ser um grande herói, digno de apreço, respeito e admiração. E foi num momento como esse que eu, o legista investigando essa carcaça chamada Game of Thrones, percebi um novo sintoma surgindo: a depressão. Só que dessa vez o sintoma estava em mim. Fui invadido por profunda tristeza ao perceber que o que se tornou uma enorme pilha de lixo tóxico costumava ser uma obra de verdadeira excelência. E constatar que para cada linha de diálogo brilhante tem umas 3 ridiculamente estúpidas nas temporadas finais, me afundou em melancolia. Mas o mais terrível prognóstico desse seriado em estágio avançado de putrefação é que todos os personagens que foram meticulosamente construídos e desenvolvidos terão seu caráter assassinado brutalmente. Todos, e eu estou sendo literal aqui, pois nem mesmo um será poupado, vão ter seus arcos destruídos por um nível de malícia e incompetência nunca antes visto. To be honest, I never really cared much for them. Innocent or otherwise. Alguns terão suas personalidades removidas com um bisturi e se tornarão cascas vazias cuja única função é avançar uma trama fétida. Um verdadeiro tanque séptico conhecido como Season 8. It's over. These men are prisoners. It is not over until the Queen's enemies are defeated. How much more defeated do you want them to be? They're on their knees. They are breathing. Ô Jon, você vai fazer alguma coisa ou vai ficar só olhando pra ele? Foi mal. Eu tinha esquecido que roubaram suas bolas lá na Season 7. Jon Snow, o cara que na Season 3, infiltrado no grupo dos selvagens, simplesmente se recusou a matar um único inocente e numa tentativa de impedir isso preferiu tentar lutar até a morte, deixa o Grey Worm executar prisioneiros de guerra e sai andando? Quem é você, impostor covarde? O que você fez com Jon Snow, hã? E o Jon não é o único personagem que vai perder toda sua personalidade e até mesmo seu caráter. E o que tornou esse contraste colossal na qualidade da escrita do elenco tão óbvio foi justamente o fato da terceira temporada ser, de longe, a melhor nesse quesito específico: o desenvolvimento de personagem. Mas se você tá achando que esse vídeo vai ser só elogios... Errou! É em uma season praticamente impecável que surge a oportunidade de comparar a Era de Ouro de Game of Thrones com, esse estrume aqui. My father was an evil man. My sister was an evil woman. Pile up all the bodies of all the people they ever killed. There still won't be half as many as our beautiful queen slaughtered in a single day. Cersei left her no choice. Acho que eu já deixei claro nessa série de vídeos o quanto eu aprecio eficiência, não deixei? Pois então, observem a incrível eficiência de Game of Thrones. Só que dessa vez, os irmãos D&D vão usar a eficiência para cagar múltiplos personagens ao mesmo tempo. Olha que da hora! Começando pelo fato de que a Daenerys podia ter voado direto para a Fortaleza Vermelha e queimado só a Cersei. Aliás, ela começou voando naquela direção, mas decidiu dar um drift com o dragão para ir carbonizar uns inocentes, sabe como é, né? Não apenas o caráter da Dany já virou cinzas a essa altura, como estão tentando estabelecer Jon Snow como um retardado. Só que fica bem pior. Além de burro e aparentemente cego, o diálogo vai tentar nos convencer de que Jon Snow não tem uma gota de moralidade em suas veias. It's easy to judge when you're standing far from the battlefield. Would you have done it? What? You've been up there, on a dragon's back. You've had that power. Would you have burned the city down? I don't know. Claro que você sabe, seu filho da puta. Por acaso você não é aquele cara que cresceu ouvindo que os selvagens não são dignos nem de respeito ou sequer de suas vidas? Treinado para acreditar que são meramente inimigos a serem eliminados. E mesmo assim você decidiu salvá-los da morte certa no norte. Deixou de lado seu preconceito e lutou pela união entre os selvagens e os povos do sul. Conquistou sua lealdade através de seu caráter. É por sua causa que no futuro, você, sua querida rainha, nobres e selvagens se sentarão à mesma mesa. Você poderia tê-los abandonado para a morte, apenas defendendo a muralha como seus antepassados fizeram. Mas ao invés disso, convidou esse povo todo a entrar no seu reino, usando sua autoridade de comandante para salvar vidas, Jon.
salvar vidas. Porque você valoriza qualquer vida humana, especialmente as inocentes. Você sempre foi assim. Would you have burned the city down? I don't know. Então não me venha com esse papo. Você é Jon fucking Snow, a pessoa mais mente aberta, tolerante, justa e heróica dessa bosta de série, porra. Até o Tyrion em sua versão mais retardada concorda comigo. Ah, que delícia. Desde o primeiro vídeo eu tava só esperando a oportunidade de finalmente descarregar minha fúria. E a completa aniquilação de certos personagens será a oportunidade perfeita para isso. Bem-vindos à série A Queda de Game of Thrones, onde a cada episódio o legista fica mais puto e reza pra não ter um aneurisma antes de chegar na maldita Season 8. Antes de começar a dar uma surra metafórica nos irmãos D&D, eu tenho uma pergunta pra vocês, meus caros. Quem é que tem mais humanidade dentro de si, uma pessoa real ou um personagem fictício? Uma pessoa, claro. É o que a maioria de vocês deve ter respondido, mas vou argumentar pelo contrário. Personagens têm muito mais humanidade que qualquer pessoa do mundo real. Egg, você fumou orégano? Do que diabos você tá falando? Assumindo que seja bem escrito, um personagem não é meramente um ser humano, mas um super-humano. E eu não estou falando de poderes mágicos nem de soro de super soldado. Esse é o caso, mesmo em histórias sem uma gota de magia ou ficção científica. O que é um personagem afinal? De onde vieram? Como será que os primeiros foram criados? E acima de tudo, com qual propósito? Bom, em resumo, para ensinar e inspirar. Personagens são avatares do potencial humano. Aquilo que imaginamos que alguém poderia ser se atingisse todo o seu potencial ou chegasse bem perto disso. Todos aqueles que se chamam de autores não os escrevem para copiar um cidadão médio da vida real, mas sim para explorar os limites da capacidade humana. Assim como Deus testa a fé de seus seguidores nas histórias bíblicas, o escritor competente testa os limites físicos e psicológicos dos personagens em suas tramas. Até onde vai nossa força de vontade? Quanto sofrimento realmente conseguimos aguentar? O quão cruel uma pessoa pode ser? O quão violenta? O quão obcecada? Quais são os limites do ódio, do ressentimento e da insanidade? E por fim, qual nível de heroísmo e altruísmo alguém poderia atingir se encontrasse a verdadeira bondade em seu coração? Cada história responde essas perguntas através dos seus personagens. Se você parar pra pensar, vai perceber que todo personagem adorado pelo público tem uma coisa em comum. Eles são extremos em pelo menos um aspecto e, como consequência, suas vidas também são extraordinárias. Suas personalidades são sempre atípicas ou até bizarras. Eles tomam as atitudes mais drásticas e têm as convicções mais fortes, seja para o bem ou para o mal. Do psicopata Patrick Bateman ao profundamente heróico Máximos Décimos Meridius. Do genial Sherlock Holmes aos ápices da imbecilidade David Wise. Eu quis dizer Harry e Lloyd, do filme Debbie Lloyd. Embora o nível de idiotice seja similar. Em todo caso, embora representem as possibilidades e os limites dos seres humanos, existe um aspecto fundamental que nos separa dos personagens. Nossa natureza inconsistente e imprevisível. Somos uma mistura maluca de comportamentos muitas vezes paradoxais. Podemos ser gentis, cruéis, ressentidos e gratos, tudo ao mesmo tempo. Segunda-feira, cuidamos da nossa avó doente. Na terça, somos cruéis com o garçom. Quarta-feira, tratamos nosso cônjuge com carinho, apenas para atraí-lo na quinta. Pera aí, Egg, eu nunca traí ninguém não. Se você pensou isso, calma, não precisa vestir a carapuça. Estou só dando um exemplo anedótico e genérico do comportamento humano. Todos temos falhas de caráter e sabemos exatamente quais elas são. Ou vai me dizer que você é perfeito? Agora, devo diferenciar essa inconsistência de mera insanidade. O Coringa, por exemplo, é insano, mas ele é consistentemente insano. Já a nossa personalidade muda do nada se estivermos irritados com uma conversa do dia anterior, com ciúmes, com fome, estressados ou ansiosos. Tem até um comercial de TV feito com base nessa ideia. Você não é você quando tá com fome. Só que personagens não podem ser escritos dessa forma caótica. Tentar resultaria em uma bagunça narrativa sem coesão. Só porque o hobby favorito do afegão médio é nunca aprender com seus erros, não significa que personagens podem ser assim. Escrevê-los com essa conduta tornaria cenas anteriores inúteis e frustrantes. Imagine, por exemplo, se Ramsay Bolton decidisse praticar atos aleatórios de bondade. Ah, quer saber? Hoje eu acordei de bom humor e decidi que vou libertar o Theon. Todo mundo ia ficar puto e xingar os irmãos D&D. E com razão.
porque sabemos que o personagem jamais agiria daquela forma. Mas se Ramsay fosse uma pessoa real, isso poderia sim acontecer, porque todo ser humano tem momentos de maluquice inexplicável, para o bem e para o mal. Roteiros não podem ser relatórios de dias comuns de pessoas normais. Existem centenas de milhares de histórias e decidir ler ou assistir uma significa investir seu valioso tempo e atenção nela e rejeitar todas as outras. É por causa disso que autores têm o dever de respeitar o tempo do público, focando apenas nos momentos mais críticos das vidas dos personagens. E é para acompanhar esses episódios tão grandiosos que se torna necessário ter personalidades e habilidades extraordinárias formando o elenco narrativo. Game of Thrones é sobre o homem mais honrado dos 7 reinos, um rei que tomou poder através da rebelião, uma menina assassina que troca de rosto e a mãe dos dragões. Não sobre o Zé, que vende frutas nos subúrbios de King's Landing. E esse é o argumento central dessa introdução. Assim como um poderoso campo gravitacional forma uma estrela através da fusão nuclear, a intensa concentração de humanidade forma aquilo que chamamos de personagem. Por isso que eu disse que eles têm mais humanidade contida em si. Mas cuidado para não confundir as coisas. Não estou dizendo que todo bom personagem é doidão, exagerado ou hiperativo. Tudo o que descrevi como extremo nessa análise também significa extremamente gentil, extremamente cauteloso, extremamente calmo, extremamente inteligente, extremamente honesto e etc. E é importante também deixar bem claro que autores não desprezam as pessoas comuns. É justamente o contrário. As vidas da ficção são metáforas para as nossas. Enfrentaram um alienígena que quer apagar metade dos seres vivos do universo, e a sua luta interna contra o abuso de drogas é a mesma coisa. Se os Vingadores forem derrotados, as pessoas viram pó. Se você for derrotado, pode perder seu casamento, amigos e familiares. Nossas lutas pessoais são em escalas menores, mas elas não são menos valiosas que as das histórias. Egg, pra que você está explicando tudo isso nessa introdução gigante? Porque o assunto principal desse vídeo será personagens. Agora que vocês estão armados com todo esse conhecimento, bora discutir a humanidade presente em Game of Thrones? Quem realmente são essas pessoas? Por que fazem o que fazem? O que sentem? Como pensam e como tomam suas decisões? E acima de tudo, o que diabos aconteceu que fez tantos personagens tecnicamente impecáveis na Season 3 serem completamente obliterados na Season 8? Se preparem, irmãos D&D, que hoje eu vou virar vocês do avesso. Daenerys Targaryen. Primeira de seu nome, mãe das frescas, rainha da mimadice, calice da imbecilidade, acorrentada pela ingratidão e cega para sua própria burrice. Senhora dos 7 momentos mais estúpidos do seriado. Protetora de absolutamente nada, considerando que ela deixou metade do Khalassar morrer à toa 2 vezes. Esses são os títulos que eu daria pra Daenerys da Season 2 e da Season 8. E quem viu meu vídeo anterior sabe por quê. Entretanto, na Season 3 ela faz jus ao título de Destruidora de Correntes. Toda aquela frescura, toda aquela imprudência tola desaparece. E é aqui que começa a jornada da verdadeira Mãe dos Dragões. Aquele funcionário chapado de crack que escreveu a Daenerys de Qarth provavelmente foi demitido, e é por isso que o contraste é tão absurdo. Não é isso, Egg. É que ela era inexperiente e se desenvolveu. Não. Eu não chamaria o que aconteceu com a Daenerys de desenvolvimento de personagem. A evolução dela entre a primeira e a sétima, sim. Mas não a mudança da segunda para a terceira. E eu vou te explicar por quê. Desenvolver personagens não é só alterar seu comportamento e personalidade de forma brusca e sem nenhum contexto. Você precisa mostrar cada momento chave de seu crescimento, sejam esses conversas ou outros eventos que o ensinaram algo valioso. Daenerys deixou de ser uma completa imbecil e se tornou uma agente política sagaz e carismática, e não tem uma única linha de diálogo ou cena que explica isso, onde ela reconhece seus erros e cresce. Não tem sequer um momento onde alguém aponta sua insuficiência e ela tem um vislumbre da verdade. Vamos compará-la com Jaime Lannister para fins de exemplo. Jaime começou a história como um assassino de criança sem uma gota de caráter. Um cara egoísta, manipulador e cruel. Mas seu relacionamento com Brienne, de cena em cena, o muda aos poucos. E essa mudança se solidifica quando o regicida bate a cara numa parede chamada realidade. Isso é desenvolvimento de personagem, pois podemos traçar exatamente o que aconteceu para causar cada alteração psicológica de Jaime. Não é isso que acontece com a Daenerys. Eles simplesmente trocam a personalidade dela instantaneamente de um episódio para o outro, da noite para o dia.
Nos últimos 20 minutos do último episódio da Season 2, Daenerys decide entrar sozinha na Torre do Mago sem nenhum plano. Para mais detalhes, dá uma olhada no vídeo anterior. Ela é extremamente imprudente, impulsiva e eu iria até mais longe. Ela é burra, pura e simplesmente uma idiota. Já na Season 3, nos primeiros minutos de suas cenas, Daenerys chega na Baía dos Escravos com um plano traçado. Tão calma quanto um monge, ela não dá chilique, não sai xingando, não faz ameaças inúteis e sabe exatamente o que está fazendo. Do nada, ela se tornou calculista, prudente e meticulosa. Observem que diferença. Quando a jovem Targaryen vai negociar a compra dos Imaculados, por só ter ouro suficiente para comprar uns 100 deles, ela oferece um de seus dragões. Jorah e Barristan imediatamente questionam essa decisão, e em seu desespero, fazem isso na frente do mestre de escravos. Ambos têm certeza que nem mesmo todos os 8.000 Unsullied têm o valor de uma criatura tão lendária quanto um dragão. E eles estão certos sobre o preço, mas estão totalmente errados em contestá-la na frente do cara. É uma imensa burrice enfraquecer a posição do seu próprio líder durante uma negociação, meus amigos. Nunca façam isso. Até na vida real vocês seriam demitidos. You're both here to advise me. I value your advice, but if you ever question me in front of strangers again, you'll be advising someone else. Dessa vez eles mereceram a comida de rabo, ao contrário desse momento aqui na Season 2. Moving carefully is the hard way, but it's the right way. And if I'd listened to that advice outside the gates of Karth, we'd all be dead by now. Estão percebendo o contraste? A jovem que considerava se mover com cuidado uma má ideia e que deu uma bronca no Jorah por sugerir isso, de um episódio pro outro se tornou a pessoa mais cuidadosa do Khalassar inteiro. Aquela garota tola que queria que o Jorah tirasse navios do Toba e que saía pedindo esmola para todos na cidade, passou a usar táticas avançadas de manipulação psicológica. Ela usa, por exemplo, a ganância do oponente contra ele. Daenerys sabe que o cara vai estar babando com a possibilidade de conseguir comprar uma das criaturas mais raras do mundo a troco de meros escravos. E ela também percebeu o profundo desdém que eles tinham por ela desde a primeira conversa que tiveram. Os mestres a veem como uma garota burra e inexperiente, e ela usa o fato de estar sendo subestimada para enganá-los. Os mestres esqueceram, ou talvez isso sequer tenha passado por sua cabeça, que escravos abusados e torturados há anos precisam de poucos motivos para se virarem contra aqueles que os atormentam. Assim que ele entrega o chicote da autoridade para Daenerys, ela ordena os Imaculados a matarem seus antigos mestres. Esse é o problema de ter um exército tão bem treinado que eles não dão um pio de dor sendo mutilados e que tem obediência absoluta por um símbolo. E é assim que a Dany consegue um exército de graça. E até mesmo conquista sua lealdade sem o uso da força, anunciando a libertação de cada um dos escravos e dando a eles algo que eles nunca tiveram: escolha. Perceberam como ela analisou o estado psicológico de seus inimigos e até dos Unsullied, e fez uso disso em combinação com uma falha cultural para conseguir sua vitória? Vocês acham que aquela fresca de Karth teria essa capacidade? A retardada da temporada anterior simplesmente não existe mais. Minto. Ela vai ficar guardadinha no bolso dos irmãos D&D até a Season 8. Enfim, o ponto aqui é: o que aconteceu com a personagem entre o episódio 10 da Season 2 e o primeiro da temporada seguinte não é desenvolvimento de personagem. Ganhar 40 pontos de QI em questão de dias não conta, meus amigos. Nem mesmo o intensivão tendo Albert Einstein como professor mudaria sua inteligência e sua maturidade tão rápido. Tá, Egg, então como funciona esse tal desenvolvimento de personagem? Bora dar uma olhada. Todo personagem é composto de 3 atributos: caracterização, motivação e caráter verdadeiro. A caracterização é tudo que é visível e óbvio no personagem. Sua personalidade, hábitos, vícios, interesses, particularidades, estilo de fala, como ele se veste, etc. E a motivação é o que move o personagem. O que ele deseja? Qual sua ambição? Por acaso ele tem algum desejo inconsciente que ele nem percebe? Por que o personagem faz o que faz? E por fim, o caráter verdadeiro, que é o mais importante, só é revelado em 2 condições: o personagem estar sob intensa pressão ou adquirir poder. Entendam como pressão tudo aquilo que gera um risco e um preço para as decisões do personagem. Ter uma arma apontada para sua cabeça, o prédio estar em chamas, o risco de perder sua esposa, a possibilidade de ser demitido, estar morrendo de fome ou sede, etc. As decisões que o personagem toma nesses momentos de verdadeiro perigo e custo pessoal revela quem eles realmente são, o núcleo de seu caráter. Por exemplo, quem Jon Snow realmente é na Season 3.
um leal servo da Patrulha da Noite. Mas não é alguém falar isso, chamá-lo de corvo, a roupa que ele veste, que nos informa desse fato. Mas sim o momento que, quando Jon está sob pressão e correndo sérios riscos, ele se recusa a matar um inocente e prefere arriscar uma luta até a morte. Ações, meus amigos, não palavras. E o que um personagem faz quando ele adquire poder revela ainda mais. Se o personagem quando é pobre é um marido dedicado, mas assim que ficar rico ele trai a esposa, seu verdadeiro caráter é o de um traidor egoísta e irresponsável. Ele sempre foi só faltava a grana. Bom, primeiro o autor precisa estabelecer esses 3 parâmetros e a partir daí temos a base do personagem. E toda vez que um aspecto dessa base muda durante a trama, chamamos isso de desenvolvimento de personagem. Jon Constantine parar de fumar no final do filme é uma mudança em sua caracterização causada por um novo aprendizado. Ele aprendeu que Deus não tá nem aí para ele destruir demônios. O que de fato importa é fazer o mais difícil, vencer seus vícios e cultivar suas virtudes. Como mudou a base estabelecida, o personagem se desenvolveu. Já Boromir, de Senhor dos Anéis, pressionado pela influência do poder do anel, tentou tomá-lo de Frodo com violência. Embora seja magia, na cabeça do público isso também conta como pressão. Sendo assim, a história estabelece a base de seu caráter verdadeiro como um homem sedento por poder. Mas o que Boromir fez quando estava sob ainda mais pressão? Como ele reagiu a um repentino ataque massivo de orcs? Ele lutou até a morte por seus amigos. Nesse momento, o que aconteceu antes se torna apenas um momento trágico de fraqueza na visão do público e seu auto-sacrifício passa a definir seu verdadeiro caráter. E é por isso que mesmo com pouquíssimo tempo de tela, o Guardião de Gondor se tornou icônico e inesquecível a partir dessa cena. Nada fascina mais a audiência do que um bom desenvolvimento de personagem. Para finalizar, a mudança também pode acontecer na motivação. Um personagem que almejava poder político pode descobrir que, na verdade, deseja amor e aceitação, por exemplo. Tudo isso é desenvolvimento. Porém, existe uma regra inviolável quando se aplica essa técnica. O autor não pode causar essas mudanças do nada. Em algum momento ele vai ter que explicar os motivos. Para cada alteração no personagem, deve haver pelo menos uma cena que conecta quem o personagem era antes com quem ele se torna depois. E é essa ponte que ficou faltando para Daenerys. Da 3ª temporada para frente isso é feito, mas não da 2ª para a 3ª, e muito menos da 7ª para a 8ª. Isso fica ainda mais óbvio quando percebemos que, além de sua serenidade e habilidade política, o caráter de Dany também mudou drasticamente. O que a Daenerys fez quando chegou em Qarth, faminta, sob risco de morte? When my dragons are grown, we will take back what was stolen from me and destroy those who have wronged me. We will lay waste to armies and burn cities to the ground. Turn us away, and we will burn you first. É muito provável que os escritores nem tenham percebido que fazer a personagem ameaçar um massacre quando tá sob pressão define tirana genocida como seu verdadeiro caráter. Uma pessoa que parte para a violência extrema assim que as coisas ficam difíceis. E não teria problema se ela continuasse evoluindo nessa direção, mas exceto pela Season 8, ela vira do avesso. Na Season 3 ela decide conquistar Yunkai pelo simples motivo de que tem escravos sofrendo na cidade. We don't need Yunkai, Khaleesi. How many slaves are there in Yunkai? 200,000, if not more. Then we have 200,000 reasons to take the city. E esse ato inverte seu caráter para o de uma heroína altruísta. Temos aqui 2 demonstrações opostas de verdadeiro caráter. Só que eles esqueceram da cena que conecta essas 2 versões. O que mudou a filosofia da Daenerys, não sabemos. E você não precisa exagerar. Uma cena de 20 segundos onde a Dany percebe que estava errada e admite isso bastaria. Mas nem isso é feito e o resultado é essa bagunça. E esses debiloides vão cometer o mesmo erro da Season 7 para 8. Daenerys vai de uma heroína bem estabelecida para... Vamos deixar esse assunto para o futuro. Agora a gente vai dar uma olhada no melhor desenvolvimento de personagem da série inteira. Jaime Lannister. Jaime poderia até mesmo ser usado em uma aula universitária de escrita criativa como um exemplo ideal de como construir um arco de personagem. Primeiro, vamos começar nos lembrando de sua base. Quem era Jaime Lannister no início da história?
Ninguém menos que o cara que teve 3 filhos com a própria irmã e, para esconder seu caso com ela, empurrou uma criança por uma janela com total intenção de matá-la. O tipo de pessoa que usou o respeito e a admiração que o primo tinha por ele para enganá-lo e matá-lo a sangue frio só para conseguir uma breve chance de fuga. E esse é o verdadeiro caráter de Jaime, já que ele tomou tais decisões sob pressão. Assassino de criança, egoísta, manipulador, familicida e traidor. Que belo começo, hein? No início, o arrogante prodígio da espada praticamente só tem defeitos, mas o autor sutilmente nos dá uma pequena dica de que nem tudo é o que parece. Ele é o único em sua família que ama e respeita Tyrion, e como a audiência geralmente vê Tyrion como um personagem positivo, isso cria um pouquinho de simpatia por Jaime. Essa simpatia é muito importante de ser estabelecida, porque a transição vai ser muito brusca se antes o personagem parecia ser completamente redimível. O relacionamento dos dois irmãos é um pequeno sinal de que ele não é um completo monstro. I'm looking for my brother. You remember my brother, don't you, Lord Stark? Blonde hair, sharp tongue, short man. Jaime está disposto a matar por Tyrion, deixando claro o apreço que tem por ele. Mas não é só isso que o George usa para sinalizar que tem algo por trás de seu caráter duvidoso. A conversa do regicida com Ned Stark, logo quando ele chega em King's Landing, esconde a verdade sobre o personagem atrás das ofensas e provocações que eles trocam. Must be strange for you, coming into this room. I was standing right here when it happened. Nobody deserves to die like that. 500 men, and this room was silent as a crypt. Except for the screams, of course. And later, When I watched the Mad King die, I remembered him laughing as your father burned. It felt like justice. O subtexto desse diálogo é fascinante. Lembram do subtexto? Se não lembra, dá uma olhada no episódio anterior, beleza? Jaime está tentando desestabilizar Ned Stark emocionalmente e ao mesmo tempo tentando defender sua própria honra. A verdade é que Jaime odeia o apelido de regicida e ele odeia ainda mais a forma com que todos o julgam sem realmente conhecê-lo. Como Ned é um dos homens mais honrados do reino, ele é uma espécie de régua para ele. E essa conversa inteira é uma tentativa desajeitada da parte de Jaime de fazer Eddard Stark reconhecer e validar sua honra. Ele quer ouvir as seguintes palavras da boca do Lord Stark. Tem razão, Jaime. O Rei Louco era mesmo um desgraçado. Você estava certo em matá-lo. Só que o Ned faz o oposto. Ele remove seu chão e seu clamor por honra de uma só vez. Is that what you tell yourself at night? You're a servant of justice. You served him well. When serving was safe. O que o Ned está argumentando aqui é que o Jaime só decidiu fazer algo sobre as loucuras do rei quando soube que seu pai já estava saqueando a cidade. Ele sabia muito bem que não havia risco real para ele e só por isso apunhalou o rei pelas costas. Fato é, o Rei Louco já estava cometendo atrocidades muito antes do dia de sua morte. E por um longo tempo Jaime não fez absolutamente nada para impedi-lo. É para essa conivência que o Ned está apontando. Ned não faz ideia, mas ele realmente atingiu Jaime com o que disse. E o motivo só é revelado na melhor cena da Season 3. Agora, para alguém assistindo a série pela primeira vez, o regicida é uma pessoa horrível que há poucos episódios atrás tentou matar um garoto de 8 anos. E por isso é extremamente satisfatório ver o Ned dar uma bela rasteira nele. Só que ver essa mesma cena sabendo a verdade sobre Jaime Lannister é uma experiência completamente diferente. Mas calma que já já a gente chega lá. Bom, essa é a base do personagem construída nas 2 primeiras temporadas. A partir daqui, sua evolução vai ser de um brilhantismo raro. Depois da tentativa de fuga frustrada do acampamento de Robb, sem que Jaime sequer soubesse, seu irmão mais novo fez uma manobra política perspicaz que eventualmente resultaria em sua liberdade. Tyrion pediu que Littlefinger devolvesse o corpo de Eddard Stark para Catelyn, como um sinal de intenção de negociação pacífica. Só que ele tinha mais uma carta na manga. Sansa ainda está na mão dos Lannisters, e Lord Baelish oferece a soltura da garota em troca de Jaime. E isso funciona, e Catelyn, temendo pela filha, solta Jaime de sua prisão e ordena que Brienne o leve até King's Landing. Discutiremos o motivo dessa decisão depois, mas já afirmo que não é tão simples quanto burrice. De qualquer forma, Brienne de Tarth aceita a missão, e devo dizer, tá aí uma personagem fascinante. Ela é introduzida em um torneio onde derrota Ser Loras Tyrell em um duelo e, como prêmio, pede uma vaga na guarda real do falecido Renly Baratheon.
Loras é um dos melhores espadachins do reino, mas em termos de habilidade real de combate, não tem nem 10 guerreiros em Westeros que sairiam vivos de uma luta séria com ela. Nessa era, uma mulher guerreira já é impressionante, algo sem precedentes, mas uma mulher superior à maioria dos homens? Se bobear é mais raro que um dragão, considerando que tem 3 deles. Caso em questão, muitos a subestimam e acabam derrotados antes de entenderem o que diabos aconteceu. E é justamente porque ela entende o talento prodigioso que possui que Brienne quer usar essas habilidades para servir o líder certo. Só que pro azar dela, seu primeiro Lorde foi morto com magia profana e o mesmo continuaria acontecendo ao longo de sua vida. É como se ela fosse amaldiçoada a jamais conseguir proteger os líderes que escolhe. É após a morte do primeiro desses líderes que ela decide servir Catelyn Stark e é então incumbida de transportar o regicida para King's Landing. Essa é uma ideia magnífica de um autor que realmente entende seus personagens. Digo isso porque Jaime Lannister é um espelho para ela. Nesse ponto da história, os dois não poderiam ser mais diferentes nem se eles tentassem com muita força. Só que é justamente dessa diferença entre nós, humanos, que nasce o crescimento e a maturidade. Os dois são parceiros ideais para gerar cenas excelentes. Suas personalidades adversárias se completam e tornam seus conflitos naturais e intrigantes. Essa exposição a um ponto de vista diametralmente oposto faz ambos evoluírem. Brienne aprende a ser um pouco menos inocente e ingênua. Jaime aprende a ser um pouco menos escroto e arrogante. E é quando esses polos opostos se chocam, numa tentativa de fuga fútil por parte de Jaime, que a sorte dele muda. Um grupo de soldados de Roose Bolton encontra e captura os dois, planejando entregar o valioso Lannister para seu Lorde e quem sabe ganhar uns pontos com ele ou com os Starks. O problema é que Jaime acha que seu sobrenome o salvará de novo, como sempre salvou. Afinal, ele cresceu sendo bajulado só por se chamar Lannister, só que eventualmente o mundo real te alcança. E como o sol derretendo as asas de Ícaro, te derruba violentamente de volta pro chão. You think you're the smartest man there is? My father. And if you get in any trouble, all you've got to do is say, my father. And that's it. All your troubles are gone. Oh, nothing without your daddy. Your daddy ain't here. Yeah, this should help you remember. É nesse momento que Jaime começa a mudar, assim como seu relacionamento com Brienne. O cara não decepou a mão dele só porque ele é folgado. A essa altura ele não admitiria, mas a verdade é que ele adquiriu certo apreço por ela durante sua viagem juntos. Foi esse apreço que o fez inventar uma história para evitar que ela fosse estuprada pelos soldados Bolton. E esse foi o primeiro ato de verdadeira bondade que vemos por parte desse personagem no seriado inteiro. Essa atitude representa o primeiro passo de seu desenvolvimento. E pelo que ele fez por ela, Brienne se torna uma das primeiras pessoas a enxergar virtude dentro do regicida. Ele não tinha nada a ganhar, mas ainda assim salvou sua honra e por isso agora tem sua gratidão. Só que tem 2 problemas. O primeiro é que não poder abusar de Brienne irritou os soldados, e o segundo é que o Jaime não sabe quando parar. Ainda achando que seu sobrenome reina supremo sobre todos os homens, ao invés de se contentar em ter ajudado sua parceira de viagem, o rapazote tenta manipular Locke, seu captor, a entregá-lo a Tywin. Certamente o homem mais rico dos 7 reinos pagaria caro por seu filho, não é mesmo? Jaime tenta até mesmo conseguir comida extra e tratamento VIP usando seu nome, o que honestamente é um baita insulto à inteligência do cara. E foi essa rubris que deixou Locke puto e resultou em uma mão decepada. E temos aqui mais um exemplo da eficiência de Game of Thrones em sua época de ouro. Isso não foi apenas uma demonstração de crueldade vingativa, mas também simbolismo. O jovem regicida é um dos espadachins mais talentosos de Westeros, e essa mão representava sua habilidade, talento e status. Perder a mão direita significa perder seu principal instrumento de poder. Representa a queda de um personagem que viveu a vida toda nas nuvens, num mundo de bajulação e mimo, de volta para a realidade. E não para só na mão não. Seus captores quase o matam de fome e sede a caminho do acampamento dos Bolton. E quando Jaime implora por água, ganha de presente um cantil cheio de mijo. Tortura, humilhação e dor que ele nunca sentiu em toda sua vida o atropelam como um caminhão desgovernado. E a determinação do até então prodígio da guerra é destruída. You coward. Your misfortune, you're giving up. Misfortune. You lost your hand. My sword hand. I was that hand.
You have a taste. One taste of the real world. Where people have important things taken from them. And you whine and cry and quit. Brienne é a pessoa que o confronta com o fato de que aquele dia de merda pelo qual ele está passando é um dia comum para plebeus de todo o reino. Os mais pobres de Westeros sofrem humilhações piores todos os dias, e ele já quer desistir? São as palavras dela que devolvem um pouquinho de sua força de vontade e fazem Jaime decidir perseverar. Lembram que eu disse que desenvolvimento de personagem precisa de cenas que conectam quem o personagem era com quem eles se tornam? Então, aqui está uma delas. Era de uma cena como essa que a Daenerys precisava. Uma discussão ou evento que a ensina uma lição. Jaime irá mudar daqui pra frente e isso fará perfeito sentido, pois temos tanto o sofrimento quanto a sabedoria de Brienne o ensinando lições valiosas. E a amizade dos dois também não é do nada. Jaime salvá-la do abuso dos soldados é o primeiro elo que formará uma fortíssima corrente no futuro. Cada mudança, seja no personagem ou em seus relacionamentos, possui nexo causal, criado por pelo menos uma cena. Ficou claro? Então bora continuar. Jaime é entregue a Roose Bolton, o Lorde de Dreadfort, traduzido como Forte do Pavor, e ele não gosta nada do tratamento que ele recebeu. Diferente de seus subalternos, Roose não é burro. Tywin é de longe o homem mais perigoso do continente. Mutilar o filho dele é uma péssima ideia. E o Jaime finalmente consegue o tratamento VIP que ele tentou conseguir de Locke. Ele recebe comida decente, roupas, tratamento médico para o que antes era uma mão e até um banho. Tudo em uma tentativa de não queimar totalmente a possibilidade de aliança com Tywin. E é durante esse banho que a primeira fase do arco de Jaime Lannister será concluído com uma técnica chamada de recontextualização. Recontextualizar um personagem é utilizar alguma informação previamente oculta para alterar tudo o que achávamos que sabíamos sobre ele. Isso muda o significado de múltiplas cenas anteriores em retrospecto, utilizando esses novos fatos para inverter de uma só vez a impressão do público. You heard of wildfire? Of course. The Mad King was obsessed with it. He loved to watch people burn. He burned anyone who was against him. Before long, half the country was against him. A cena começa com uma dose de construção de mundo e um belo reforço à caracterização do Rei Louco. Mais uma amostra da eficiência magistral do George. Um escritor medíocre faria Jaime contar tudo isso a Brienne depois que eles chegassem em King's Landing, talvez bebendo um chazinho. Um daqueles momentos clássicos, onde do nada o personagem decide dar uma aulinha sobre a própria vida, como se fosse um professor de história. Fica a dica, a união eficiente da informação com o drama é o que difere o amador do profissional. So he had his pyromancer place caches of wildfire all over the city. Finally, the day of reckoning came. Robert Baratheon marched in the council after his victory at the Trident. But my father arrived first. The whole Lannister army at his back, promising to defend the city against the rebels. We opened the gates and my father sacked the city. Os melhores escritores são sempre multitarefas. Essa cena está unindo a construção de mundo sobre a rebelião de Robert com caracterização do Rei Louco e a recontextualização de Jaime, tudo ao mesmo tempo. E por cima de tudo isso aprendemos sobre o saque de King's Landing. Qualquer um consegue fazer essas coisas separadamente, mas conseguir fazer tudo ao mesmo tempo de forma dramatizada, com bom ritmo e segurando a atenção do público, isso, meus amigos, é para poucos. He told me to bring him my father's head. Then he turned to his pyromancer. Burn them all, he said. Burn them in their homes, burn them in their beds. Tell me if your precious Renly commanded you to kill your own father and stand by while thousands of men, women and children burned alive, would you have done it? Would you have kept your oath then? Eu não sei o que é mais foda, o diálogo ou o ator. É essa cena absolutamente magnífica que muda totalmente a experiência de assistir a conversa entre o Ned e o Jaime lá na Season 1. Não apenas o Ned estava errado sobre ele só ter agido quando não havia risco, como os motivos para o desejo de Jaime por reconhecimento ficam mais claros. Agora sabemos por que o jovem regicida fez essa cara ao ter sua honra questionada.
sabemos por que a resposta de Ned doeu tanto. If this is true, why didn't you tell anyone? Why didn't you tell Lord Stark? Stark? You think the Honorable Ned Stark wanted to hear my side? He judged me guilty the moment he set eyes on me. Foi exatamente isso que o Ned fez. You served him well when serving was safe. Absolutamente brilhante. É por causa de cenas como essa que Game of Thrones se tornou um fenômeno mundial. O verdadeiro caráter de Jaime é recontextualizado de uma vez só. Matar o rei Aerys foi um ato heróico e desesperado com o único propósito de salvar vidas. E a realidade é que Jaime salvou de fato 500.000 de pessoas da imolação. Isso é recontextualização. Jaime continua tendo sérias falhas de caráter. Não confundam as coisas, mas a cena estabelece uma nova dimensão para o personagem. Aprendemos através dele que raramente alguém é 100% maligno ou bondoso. Defeitos ou não, erros grotescos ou não, naquele momento Jaime foi um herói. E como Stannis costuma dizer, The good act does not wash out the bad, nor a bad the good. É perfeitamente possível que um personagem tenha múltiplos lados, e de fato, tais personagens, geralmente chamados de multidimensionais, costumam ser considerados os melhores por boa parte do público. Muita gente que eu conheço passou a considerar Jaime um de seus favoritos nesse exato momento, e isso não é um acidente. Juntar a recontextualização com essa montanha de construção de mundo e a conclusão da primeira fase do desenvolvimento do Jaime é uma técnica intencional e extremamente poderosa, que raramente não vai encantar o público. E a cena também catalisa a amizade entre os dois. Brienne é a primeira pessoa em quem ele confia o suficiente para ser tão honesto. Nem a Cersei sabe a verdade sobre aquele dia. Só que a confissão não bastaria para definir que esses dois são genuinamente amigos. Alguns episódios depois, Jaime força seus captores a voltarem para Harrenhal apenas para salvar Brienne. Agora vamos imaginar que Jaime tivesse recebido o mesmo tratamento que a Daenerys. Imaginem que no final da Season 2, Jaime terminasse como o escroto de sempre, sem a cena onde ele inventa a história para salvá-la, sem a cena onde ela o encoraja e sem a cena da banheira. E aí, assim que a Season 3 começa, a primeira cena fosse ele indo para Harrenhal salvar a Brienne. Isso faria algum sentido? Essa é a importância das cenas conectivas. Todo esse conjunto de mudança de comportamento, evolução e revelações de verdadeiro caráter que analisei tem um nome: arco de personagem. E o concreto que forma o arco são as cenas conectivas. Agora, eu tenho um desafio para vocês. Vocês conseguiriam escrever uma cena tão estúpida que colapsa o arco inteiro em poucos segundos? Por acaso existe uma frase, um único conjunto de palavras que, se colocadas na boca do personagem, destroem tudo o que foi feito? A resposta é sim, e os irmãos D&D conseguiram vencer esse desafio. Na Season 8, claro, Tyrion pede a Jaime que tente convencer Cersei a se render, para evitar guerra, morte e destruição. E então, Jaime diz a frase mágica, uma única frase que colapsa todo o desenvolvimento que eu expliquei nesse vídeo, e que o reverte de uma só vez para o início de seu arco, como se o personagem não tivesse aprendido nada desde a Season 1. Try. If not for yourself, if not for her, then for every one of the 1,000,000 people in that city, innocent or otherwise. To be honest, I never really cared much for them. Innocent or otherwise. To be honest, I never really cared much for them. Tem certeza que você não se importa com inocentes, Jaime? Tell me if your precious Randy commanded you to kill your own father and stand by while thousands of men, women and children burned to life, would you have done it? Muitos personagens terão seu caráter assassinado nesse crime chamado Season 8, mas o Jaime é de longe o pior caso. Os irmãos D&D cagaram tudo que foi construído com níveis de incompetência jamais vistos na história da literatura. Ô, seu bando de doente mental! O Jaime acabou de arriscar a vida lutando pelos vivos, enfrentando zumbis imortais que são muito mais perigosos do que qualquer outra coisa que ele já tenha enfrentado na vida. Do ponto de vista do personagem, ele estava marchando para a morte certa. A própria narrativa nos diz, nessa mesma fucking season, que o Jaime se tornou ainda mais heróico com os anos, porra.
Ele não precisava estar lá, lutando na linha de frente, enfrentando a mais perigosa ameaça da história, mas ele tava. Vocês estão mesmo tentando convencer o público que o personagem que fez tudo isso ainda é um escravoceta incestuoso, patético e egoísta? Isso tá tão mal escrito que até o ator percebeu que tinha alguma coisa errada. And I got into all these arguments and fights with the writers, and they're like, well, yeah, we hear you, and we respect you, but we don't care. Okay? We don't. Fuck. You're an actor. Just say the words. They didn't say it like that, but that was kind of that was the gist of it. Yeah. I've gone through these song and dance routines every season since season 4, where I come back and I'm like, this doesn't make sense. I don't know how to do this. How do you do this? And they go, yeah, we hear you. Just try it. Considerando o que aprenderam nesse vídeo, o motivo disso não funcionar já deve estar óbvio, né? You think I'm a good man? I put a boy out a tower window, crippled him for life. For Cersei. I strangled my cousin with my own hands, just to get back to Cersei. Se o Jaime fosse o babaca da Season 1, ele não se lembraria de nada disso com essa cara de culpa. E segundo, que o Jaime reconhecer todas essas coisas como falhas de seu caráter, só reforça ainda mais que ele aprendeu com esses erros e mudou. Eu sou um menino muito mau, ele diz, poucas horas depois de arriscar a vida por toda a civilização humana. Quando o que o personagem diz é o oposto do que ele faz, temos aí uma contradição em sua escrita. Se essa contradição for reconhecida pelos outros personagens, e essa diferença entre palavras e ações fizer parte da trama, tudo bem, mas esse não é o caso aqui. Eles realmente estão tentando reverter o arco do Jaime com toda a força, mas nada disso é mera incompetência. Não, meus amigos. Tem um bom motivo para os irmãos D&D estarem fazendo isso com o personagem. Benioff e Weiss estavam com pressa de terminar a história. Sim, é sério. Na época, os dois haviam conseguido a oportunidade de escrever nada mais, nada menos que fucking Star Wars. E foi navegando no sucesso imenso de Game of Thrones que eles conseguiram esse projeto. E foi por causa dele que esses dois patetas gananciosos começaram a acelerar o ritmo de Game of Thrones violentamente. Vocês notaram, por exemplo, que só nas 2 últimas seasons não tivemos 10 episódios? Então, lembram dos personagens teleportando? Lembram da estranha sensação da série ter se tornado 90% cenas de combate? E os momentos calmos onde os personagens se desenvolvem terem sumido? Pois é. Basicamente, Benioff e Weiss abandonaram Game of Thrones para ir brincar com navinhas e sabres de luz. Esse não é o único motivo para a Season 8 ser um lixo, mas é um dos mais importantes. Mas relaxa, não precisa ficar triste. Porque esses dois patetas destruíram a própria reputação com essa palhaçada. E eles perderam a oportunidade de comandar a saga de George Lucas. Se fuderam merecidamente. Claro, hoje em dia eles alegam que quem decidiu sair do projeto foram eles para escrever outras coisas, mas pra mim isso tem cheiro de narrativa corporativa. Mas pesquisem aí vocês mesmos e tirem suas próprias conclusões. Bom, chegou a hora das aventuras da família Stark, as estrelas dessa temporada. Boy! Vamos começar com Robb Stark. Quando Eddard foi aprisionado, Robb se viu subitamente forçado à posição de líder de sua casa nobre. Para contexto, devo frisar que nos livros, Robb Stark tem 14 anos de idade quando tudo isso começa. E por causa dele ser um adolescente, algumas de suas ações fazem muito mais sentido. Não que na série não façam, mas é muito mais compreensível que um garoto tão jovem tome certas atitudes. Jovem ou não, eu diria que sua principal característica é sua imprudência. Robb Stark geralmente age primeiro e pensa depois, e ele só é capaz de ser frio e calculista quando a decisão não envolve vínculos emocionais. E, ironicamente, isso torna extremamente parecido com a mãe. Seu primeiro ato realmente importante no seriado é um exemplo disso. Ele decide testar os votos de seus vassalos e começar uma guerra. Pelo menos por enquanto, eu não estou chamando essa decisão de impulsiva por ela estar errada. Meu ponto é que ele certamente decidiu entrar no caminho da carnificina bem rapidinho. Guerra significa violência extrema. E mesmo se você achar que sua causa é justa, não é fácil dar ordens que resultam em milhares de cadáveres empilhados. A maioria das pessoas evitaria esse caminho até não ter outra escolha, mas Robb nem hesita. E ele não hesita porque ele não conhece o verdadeiro terror de uma guerra. Pelo menos não até ele sentir isso na pele. Obviamente, Robb Stark não é um exímio articulador político, que age de acordo com as próprias ideias e convicções aos 14 anos de idade.
Invocar os vassalos foi algo que ele fez por assim ter sido ensinado. É o que diz a tradição e a educação que recebeu dos pais. A maior prova disso é que quando ele se depara com os conflitos da liderança e percebe o peso de sua nova responsabilidade, o jovem treme na base. You afraid? I must be. Good. Why is that good? Means you're not stupid. Esse é um dos poucos momentos onde Theon tem razão. Se Robb tiver meio neurônio, é bom mesmo que esteja com medo. Mas a parte realmente importante dessa cena com Theon não é o receio de Robb. O foco aqui é estabelecer a forte amizade que existe entre os dois. Bom, pelo menos da parte de Robb. O agora nomeado Rei do Norte não pode mais demonstrar fraqueza para qualquer um. Aliás, uma das coisas mais difíceis para um líder é o fardo de sempre ter que ser uma rocha para seus seguidores. E no entanto, para Robb, Theon Greyjoy não é qualquer um. Ele o considera um verdadeiro irmão e sente que com ele pode desabafar e relaxar um pouco. A word, Your Grace. You don't have to call me Your Grace when no one's around. Com Theon, as formalidades podem ser dispensadas. Robb sente que pode mostrar a ele seu lado mais fraco tranquilamente, pois o considera alguém de absoluta confiança. E esse é o problema. Num futuro próximo, Robb enviaria Theon para uma missão importantíssima: negociar uma aliança entre a Casa Stark e a Casa Greyjoy, o que seria vital para adquirir força militar marítima. E toda essa confiança depositada no jovem Greyjoy seria traída. Esse é um dos motivos para eu ter mencionado a idade de Robb. Eu não sei vocês, mas eu pensava de forma similar quando era adolescente. Eu jamais teria cogitado que alguém que eu chamo de amigo pudesse me trair, assim como Robb. E justamente por isso eu acho muito fácil me identificar com ele. É comum um adolescente confiar com mais facilidade, pois é a vida adulta e seus problemas que traz o ceticismo. Mas por que Theon o traiu? Não. A resposta não é tão simples quanto porque ele é um filho da puta. Se eu fosse definir o personagem de Theon Greyjoy em uma única palavra, eu diria ignorância. O rapaz simplesmente não sabe das coisas. Não sabe do mundo, não sabe da vida, não sabe se comportar e francamente não sabe de absolutamente nada. Mesmo sendo 5 anos mais velho, ele não tem nem metade da sabedoria do jovem Rei do Norte. Theon é, de longe, o personagem mais imaturo da série inteira. Ygritte costuma dizer que é Jon Snow que não sabe de nada. Mas comparado a Theon, Jon é PhD em filosofia. Ele é filho de Balon Greyjoy, o Lorde das Ilhas de Ferro que, no passado, tentou se rebelar contra Robert logo após a queda do Rei Louco. Mas sua tentativa de tomada de poder foi completamente esmagada. E Balon foi forçado a jurar lealdade a Robert para poder se manter como líder da região. Como garantia, teve que entregar seu único filho, Theon, como refém. Só que Theon nunca foi tratado como refém. Se estivesse sob o teto de qualquer outra família, talvez fosse. Mas ele foi enviado para ninguém menos que Eddard Stark, e por isso sempre foi tratado como um semelhante. E é aqui que começa sua ignorância. Ele sempre teve uma vida muito boa, regada de luxo e fartura. E ele cresceu tendo o genuíno apreço e o respeito dos Starks, especialmente de Robb, que, como demonstrei, realmente o considerava um irmão. Mas Theon nunca percebeu ou deu valor a nada disso até ser tarde demais. Cada decisão que o personagem toma é baseada em algum nível de ignorância. Ele trai Robb pois erroneamente sente que nunca foi tratado como Stark. Ele comete outro erro achando que Balon o dará mais valor. E é caindo no papo furado dos outros que ele decide fazer a maior cagada de toda a sua vida. Não é uma questão de burrice ou falta de habilidade cognitiva, mas sim de imaturidade e obscurantismo. O rapaz nunca percebe quando está sendo feito de otário, e essa vulnerabilidade à manipulação dará início ao trágico colapso de sua vida em um verdadeiro inferno. You can't take King's Landing without ships. My father has ships and men who know how to sail. Men who fought my father. I'm not a Stark, I know that. But your father raised me to be an honorable man. We can avenge him together. Theon. É por causa de cenas como essa que ele é um personagem tão desprezado no início. Ele adora seus discursos grandiosos, mas vai violar todos com suas ações. Ninguém gosta de um mentiroso, de um traidor muito menos. Uma amostra perfeita da ignorância que mencionei é o rapaz chegar nas Ilhas de Ferro esperando um tapete vermelho, apenas para descobrir que ninguém se importa com ele ou seu sobrenome. E a série continua abrindo uma cratera entre o que o Theon pensa e a realidade.
O cara é tão sem noção que ele dá uma bela palpada na própria irmã sem saber e o nome dele nem é Lannister. Assim como ele achou que convenceria seu pai a se juntar a Robb, ganhando respeito e glória no processo. O que Theon não entende é que ele não seria capaz nem de convencer um esquimó pelado no Alasca de que tá frio. É quase como se ele vivesse num universo paralelo. Ele se acha o mais esperto, mais competente e o mais preparado, quando a realidade é o exato oposto. E ele é tão fácil de manipular que basicamente todo mundo com quem ele interage, a partir do momento que chega nas ilhas, o controla como uma marionete. Ele é convencido a virar a casaca em segundos. E logo em seguida, um cara que Theon acabou de conhecer o convence a atacar uma vila muito maior que a ordenada. Porque não basta trair o Rei do Norte. Bora desrespeitar uma ordem direta do meu novo líder também. E o mais engraçado é que quando esse imbecil decide ter uma ideia original, ela é ainda pior que as sugestões estúpidas dos outros. Como, por exemplo, invadir a cidadela de Winterfell para provar que é o fodão. Winterfell, a principal fortaleza de uma das famílias mais poderosas do reino inteiro. Onde esse idiota morou por anos e por isso deveria saber de sua capacidade militar. Preciso mesmo explicar por que essa é uma ideia de jumento? A esse ponto não estamos mais falando de ignorância. O cara é burro mesmo. Tão burro que é possível resumir a história de Theon Greyjoy com uma frase. Theon acha que está no controle da situação enquanto é controlado pela situação. Um exemplo disso é que ele mata Rodrik Cassel, um dos servos mais leais e queridos da família Stark. Não porque ele quer, mas por ser, de novo, convencido a fazer isso. E sua estupidez vai virar uma bola de neve tão grande que Theon vai acabar matando 2 crianças. E o pior é que queimar os filhos de um fazendeiro inocente foi uma das poucas atitudes tomadas por ele sem influência dos outros. Uma tentativa de enganar seus próprios aliados e poupar a vida de Bran e Rickon. Porque o Theon é incapaz de simplesmente dizer: não, seu corno, eu não vou matar o Bran e Rickon. Quem manda nessa porra sou eu. Fraco e tolo, esse idiota acha mais fácil tirar vidas inocentes do que realmente confrontar seus subordinados. O rapaz destruiu sua honra de forma irreparável em questão de dias. E quando ele ficar sabendo do que o Theon fez, a fúria de Robb derrete como magma qualquer resquício de respeito e amizade entre os dois. Robb quer ir pessoalmente decapitar o maldito, sendo essa mais uma amostra de sua impulsividade. Agora ele é um rei, ele não pode simplesmente abandonar a guerra e dar meia volta. Matar suave, porque Roose Bolton tem uma ideia melhor para retomar o Winterfell e acabar com a festa. Sabe, ele tem um filho bastardo, um jovem rapaz muito gente boa chamado Ramsay Snow. E ele pede a Robb que se concentre na guerra e deixe o Winterfell nas mãos dele. Existem coisas muito piores que a morte, meus amigos. Ter Ramsay enviado para te pegar é uma delas. Na introdução, eu disse que esse vídeo seria sobre a humanidade em Game of Thrones. E agora falaremos de seu lado mais sombrio, representado pelo personagem mais cruel e irredimível do seriado. Ramsay Snow, futuramente Ramsay Bolton. Sabe os caras que convenceram Theon que seria uma ótima ideia tomar uma cidade maior? Quando Winterfell é cercada, os próprios o nocauteiam e decidem se render antes que dê mais merda. Só que a promessa de piedade foi quebrada porque Ramsay adora esfolar pessoas vivas, e assim ele fez com cada um deles. Mas eles não esfolam Theon, apenas o capturam em segredo, pois o que planejavam para ele era muito pior, a ponto de Theon provavelmente ter se arrependido não apenas de seus atos, mas até de ter nascido. Vamos discutir a crueldade de Ramsay e a destruição psicológica de Theon Greyjoy. Após horas incontáveis de tortura, um jovem surge do nada para salvá-lo. O desconhecido alega ser um aliado de sua irmã Yara, enviado para ajudar. E logo ele se torna a única fonte de esperança do jovem Greyjoy. O que Ramsay está fazendo aqui é uma tática elaborada de manipulação psicológica. Ele cria situações horríveis e salva Theon delas várias vezes, conquistando assim sua confiança. E honestamente, até eu acreditei nele no início, antes de saber da verdade. A informação que Ramsay de fato quer é saber o que houve com Bran e Rickon. E Theon, acreditando agora ter um novo amigo, confessa tudo. E assim que recebe a informação, Ramsay o leva de volta ao temido X. Não esse X, esse aqui. A cena é tão cruel que eu sinceramente não consegui deixar de rir. Não porque é engraçado ver o Theon se lascando, mas porque o nível de crueldade é tão absurdo e repentino que eu até duvidei se aquilo tinha mesmo acontecido.
Imagina você achar que finalmente escapou dos momentos mais dolorosos da sua vida graças a um repentino aliado bom samaritano, apenas para esse mesmo cara te levar pessoalmente de volta ao pesadelo. Que filho da puta, mano. Desse momento em diante, Ramsay toma a dianteira como torturador. E pro azar de Theon, ele não quer mais nenhuma informação. Ele não quer puni-lo, nem está sob ordens. Ramsay está apenas se divertindo. Existe algo mais aterrorizante do que descobrir que seu algoz está infringindo dores inimagináveis em você pelo mesmo motivo que você vai ao cinema? Nada mais do que entretenimento. Ah, tem sim uma coisa mais aterrorizante. Saber que existem pessoas assim na vida real. Mas o Ramsay não para só na tortura. Ele decide que o Varys precisa de um camarada para se identificar e transforma Theon em um eunuco também. Esse é de longe o personagem mais puramente maligno de Game of Thrones. Dá pra argumentar sobre alguns piores no livro, mas na série ele vence com folga. O Rei da Noite não chega aos pés, e como o Euron Greyjoy de verdade não existe na série, na minha opinião, o melhor vilão da série é o Ramsay. Theon sofre tanto na mão desse cara, física e psicologicamente, que até seu senso de identidade e sua dignidade são completamente apagadas. Ele perde até mesmo seu nome. E ganha um novo de seu atormentador, Fedor. Seu nome agora é Fedor. Mas o azarado jovem Greyjoy não foi o único que tropeçou pelo caminho. Lembra que eu disse que as decisões de Robb fazem muito mais sentido se considerarmos ele ser um adolescente? Então, o Rei do Norte decide trocar sua honra por uma Robb decide violar o acordo que fez com Alder Frey, que garantiu sua passagem pelas terras fluviais. Ele tinha prometido se casar com uma das filhas do Lorde, mas seria ingênuo acreditar que um garoto apaixonado cumpriria um acordo desses. E essa é uma coisa que eu realmente aprecio em Game of Thrones. Os personagens são profundamente humanos. Eles têm seus próprios desejos, obsessões, falhas de caráter e peculiaridades. Nem mesmo Ned Stark era um santo, e assim como ele, todos cometem erros em suas jornadas. E esse é o segredo para a percepção do público de que Game of Thrones não tem plot armor, pelo menos não até a Season 5. A série sempre se certificava de estabelecer que erros graves haviam sido cometidos, ou que a competência do oponente foi a causa da morte ou da punição de um personagem. Na verdade, só o George faz isso, porque os irmãos D&D... Bom, a queda dos Starks não é só culpa de Robb e Theon. Catelyn Stark, que por ser mais velha deveria ter muito mais sabedoria, foi quem decidiu libertar o prisioneiro mais importante de seu campo. Já falamos sobre tudo o que acontece após essa decisão, mas faltou discutir os motivos da responsável por toda aquela jornada. Por que cojones ela fez algo tão imbecil? Ela achou mesmo que iam simplesmente devolver a Sansa assim que o Jaime chegasse em King's Landing? Sim, ela achou. Por um motivo muito simples. Quem ela é enquanto ser humano. Catelyn é uma mulher dividida entre mente e coração, puxada para lados opostos por forças tão poderosas que ela não ter sido rachada ao meio é um verdadeiro milagre. De um lado, ela é a guardiã dos Starks, que dá a vida pelos filhos e pelo marido. Uma eloquente e experiente agente política capaz de jogar o jogo dos tronos bem melhor que o Ned, movendo lordes e reis nas direções que beneficiam sua família. Ah, que besteira, Egg. Essa mulher só faz merda, ela é burra. É algo que já ouvi de muita gente. Mas a gente não pode esquecer que foi a Catelyn que negociou o apoio inicial de Walder Frey, concedendo ao filho a passagem pelo Tridente, e de brinde ganhando reforços para seu exército. E foi ela que avisou Robb sobre Balon Greyjoy não ser confiável, e que enviar o Theon para conseguir seu apoio era uma péssima ideia. Ela até mesmo conseguiu estabelecer uma aliança com Renly, que se não fosse pelo assassinato prematuro do jovem Baratheon, teria azedado feia a situação da guerra para os Lannisters. Claramente a mulher não é burra. O problema é que do outro lado de sua personalidade tem algo tão forte quanto sua competência e dedicação. Paixão emocionada. Catelyn Stark é completamente incapaz de controlar suas emoções mais fortes. No momento que os filhos se tornam um assunto, ela perde as estribeiras, chegando ao extremo de soltar Jaime. Para exemplificar esse aspecto da personalidade dela, quero mostrar para vocês uma das minhas cenas favoritas da temporada. Uma cena que, por algum motivo, quase ninguém parece dar valor, já que eu nunca vi ninguém falar sobre ela, muito menos fazer uma análise. Na cena, Catelyn está explicando para Talissa, a esposa de Robb, sobre os amuletos que uma mãe faz para pedir aos deuses pela segurança dos filhos, algo que ela já fez incontáveis vezes, até mesmo por alguém que despreza.
Many years before that, one of the boys came down with the pox. Mr. Lewin said if he made it through the night, he'd live. So I sat with him all through the darkness. Which boy? Jon Snow. When my husband brought that baby home from the war, I couldn't bear to look at him. So I prayed to the gods. Take him away. Make him die. Ela deixa claro que sabe muito bem que Jon Snow não fez nada contra ela. O garoto não pediu pra nascer, e ele certamente não forçou Ned a traí-lo. He got the pox. And I knew I was the worst woman who ever lived. Ele era só um bebê quando foi levado ao Winterfell, totalmente inocente. Mas, como eu disse, Catelyn vive dividida entre mente e coração. Saber que o bebê não tem culpa não basta. Ela não o suporta e até mesmo reza por sua morte. I'd condemned this poor, innocent child to a horrible death. All because I was jealous of his mother. A woman he didn't even know. Então, percebendo a diferença entre a Catelyn e alguém completamente irracional, muita gente que age assim não percebe o que está fazendo. Já a Catelyn reconhece sua própria irracionalidade. Ela sabe quão injusta com o Jon ela foi e continuou sendo através dos anos, a ponto de até mesmo ter tentado se corrigir. So I pray to all 7 gods. Let the boy live. Let him live. And I'll love him. I'll be a mother to him. I'll beg my husband to give him a true name. Mas, infelizmente, o que ela sente tem mais força do que o que ela pensa. And he lived. And he lived. And I couldn't keep my promise. Mesmo sabendo que está errada, Catelyn continuou o desprezando de forma visceral. Só de olhar para ele, seu estômago embrulha, por ele ser um lembrete constante de que seu marido não era a prova de falhas. É esse mesmo descontrole emocional que, somado às gafes de Ned, Robb e Theon, vai causar a destruição da família Stark. Se alguém ainda duvida desse descontrole, que tal uma demonstração? Lá na Season 1, ela não planejou capturar o Tyrion. Catelyn queria se manter escondida e seguir seu caminho, lembram? Foi ele reconhecê-la na taverna e provocá-la que a deixou com raiva. Catelyn se sentiu humilhada por acreditar que o possível assassino de seu filho estava tendo a cara de pau de insultá-la em público, e foi por isso que ela invocou sua autoridade para capturá-lo. E eu não preciso lembrar vocês da quantidade de problemas que isso causa. Preciso. Como podem ver, Catelyn muda totalmente seus planos baseada em raiva ou frustração. E tal mãe, tal filho. Porque embora seja um pouco mais raro, Robb age da mesma forma. Durante sua primeira tentativa de fuga, Jaime matou um dos filhos do principal vassalo da casa Stark, Rickard Karstark. Em retaliação, Rickard queria executar o prisioneiro, mas Catelyn e Robb negaram sua vingança e até então eles estavam certos em fazer isso. Jaime era seu prisioneiro mais valioso para a guerra. E com uma promessa de futura vingança, o velho aceita numa boa. Só que no momento que a Catelyn decidiu libertar o regicida, os Starks perderam toda a razão. E então, de furioso, o velho se torna descrente. Sua fé no Rei do Norte e sua causa diminui a cada ato estúpido dos Starks. E quando Robb decide se casar com a Talissa, a falta de fé se torna ressentimento. Eu sinceramente não o culpo por pensar assim. Imagina você tá lá de boa na sua casa quando de repente você é chamado pra guerra. Você vai, arrisca a vida, passa fome, é ferido e acaba até perdendo seus 2 filhos. E não apenas o assassino de um deles é solto, como o rei começa a quebrar suas promessas e alianças, eu também teria ficado puto. E foi por causa de tudo isso que o Rickard decidiu matar 2 garotos Lannisters que haviam sido capturados numa batalha anterior. Algo totalmente irracional que ele fez para descontar seu ódio. E é óbvio que o Rickard está moralmente errado aqui. Os 2 garotos eram inocentes e não tinham nada a ver com essa história. Mas a culpa das coisas chegarem a esse ponto é toda dos Starks. Catelyn enfiou uma faca no peito de um pai em luto ao soltar Jaime, e o Robb girou essa mesma faca ao quebrar sua promessa com os Freys. Não demorou para ficar claro para o velho Karstark e para muitos outros no acampamento de Robb que quando a coisa apertava para sua própria família, os Starks trairiam seus próprios aliados por motivos egoístas. Sua prioridade era proteger só os seus. E essa suspeita foi confirmada quando Robb decidiu executar Rickard Karstark pelo assassinato dos garotos. Sei que pode parecer que Robb está apenas seguindo as leis e sendo justo, mas a verdade é que esse só seria o caso,
se junto com o velho ele decapitasse a própria mãe. De acordo com a lei, soltar Jaime foi um ato de alta traição muito mais grave do que a morte dos reféns. E no entanto, apenas o velho será executado? Conveniente, não é mesmo? É essa justiça seletiva que vai fazer o jovem rei do norte perder o apoio de metade de seu exército. Tudo começou com a cegueira de Ned para o jogo político. Some isso com todos os erros que mencionei e temos como resultado uma das melhores e mais chocantes cenas da história dos seriados. O famoso, ou talvez infame, Casamento Vermelho. O casamento de Edmure Tully e Roslyn Frey começa anormalmente alegre. Digo isso porque o tio de Robb não estava nada feliz em ter que arcar com as consequências dos atos do sobrinho, se casando com uma das filhas do velho em seu lugar. Mas assim que bateu os olhos em sua esposa, ele mudou de ideia. A tensão anterior foi desmanchada e tudo parecia estar indo muito bem, até a Catelyn perceber um homem selando as portas do salão. Algo estava muito errado, e isso foi ficando cada vez mais óbvio. Os bardos tinham começado a tocar uma clássica canção Lannister, Lord Roose Bolton por algum motivo estava de armadura, havia um cheiro de traição no ar. Mas antes que a senhora de Winterfell pudesse reagir, Robb Stark, seu filho ainda no ventre, sua esposa e incontáveis vassalos são assassinados de forma traiçoeira por ordens de Walder Frey em conluio com Roose Bolton e Tywin Lannister. Embora Arya, Sansa e Bran ainda estejam vivos, em termos de poder político e militar, esse é o fim da casa Stark. E esse fim é concretizado quando isso acontece. Causar a morte de vários personagens adorados pelo público sem isso resultar em severas críticas e abandono da história não é nada fácil. Muitos autores se atrapalham. Mas diferente da morte estúpida de Ser Barristan Selmy, o Casamento Vermelho é quase que universalmente apreciado. Mas qual é a diferença? Muito simples. Em uma, o autor fez um trabalho meticuloso para estabelecer com lógica e sem violar a natureza e a caracterização dos personagens, os erros cometidos por cada um deles. O que resultou em cada uma dessas mortes do Casamento Vermelho pode ser traçado através da trama, como já fiz nessa análise. Isso é completamente diferente de forçar personagens a ficarem burros, ou a perderem suas habilidades e competência do nada só para conseguir chegar até a cena planejada. Como exemplo, imaginem o autor fazer o melhor espadachim do planeta simplesmente perder um combate com amadores. Amadores. Pra quem não sabe, esse bando de mané aí são os filhos da Arpia, e eles não são guerreiros. São ex-mestres de escravos sedentários que provavelmente são mais fracos do que eu na vida real. Eles não têm nenhum treinamento em combate, e nunca sequer fizeram trabalho manual em toda a sua vida. Se você consegue levantar um saco de arroz, você é mais forte que eles. E esses mesmos caras mataram Sir fucking Barristan Motherfucking Selmy. É tipo Mike Tyson no seu auge, sair no soco com 10 velhinhas com artrose e perder a luta. Ah, mas é realista, ninguém consegue lutar com um monte de gente armada com faca ao mesmo tempo. Game of Thrones é fantasia. Fantasia. Estamos falando de um cara que foi em uma missão solo salvar o rei Aerys dos calabouços de um forte. Não, você não ouviu errado. Ele foi sozinho. Barristan escalou as paredes no braço, libertou o rei, matou 3 pessoas no caminho, incluindo o guerreiro famoso, e ainda conseguiu fugir, tudo isso com uma flecha enterrada no peito. Não apenas realismo não é argumento no caso de Ser Barristan, como estamos falando de uma série onde isso aqui acontece. Também vemos Stannis lutando com vários ao mesmo tempo saindo sem nenhum arranhão, assim como o Bronn, o The Hound, a Brienne e muitos outros. O papo do realismo só surge quando alguém tá tentando defender a morte estúpida de Ser Barristan. Era pra ele fazer esses caras em pedaços que nem um personagem de anime. E não sou só eu que tô falando isso não. Até o ator, que aliás, leu os livros, ficou puto com a sua morte. Did you have words? Did you say anything to them? I did ask and give an argument why I thought Barristan should stay. Yeah, so there was a long conversation, then we got a long letter explaining why this was a bad idea, which just made us want to kill that person that much more, so, you know. Incompetência combinada com arrogância e até mesmo infantilidade. É assim que roteiristas profissionais trabalham? Ah, quer dizer que tem um ator achando que seu personagem não deveria morrer, só porque ele ainda está vivo nos livros? Isso me dá ainda mais vontade de matar. Patético. Enfim, falaremos muito mais de Barristan Selmy no vídeo da Season 5.
vou até mesmo ler para vocês algumas cenas dos livros para vocês entenderem por que o ator estava tão puto. Mas calma, por agora só estou fazendo um contraste entre mortes bem escritas e mortes sem nexo. E é por ser bem escrita que, por mais chocante que seja, ao invés de afastar os fãs, o Casamento Vermelho convenceu muita gente a assistir o seriado. Eu lembro bem de uma galera hypando essa cena e a usando como o motivo para alguém começar a ver Game of Thrones. De qualquer forma, é com o fim do poder da Casa Stark que se encerra a temporada. Assim como essa análise. Espero que tenham gostado e nos vemos na Season 4.